Boa noite, pessoal, tudo bom? Como está sendo essas primeiras semanas aí de isolamento social? Eu vou fazer um vídeo aqui para explicar o que a gente espera dessa primeira atividade aqui, que vai ser complementar. Essa atividade vai dar embasamento para a atividade também da próxima semana, né? E eu acho pertinente a gente fazer isso nesse momento porque, como administrador de empresa, todos nós temos que pensar na parte social, política e econômica de qualquer empresa. E a gente está vivendo um cenário totalmente novo para a grande maioria das empresas. Eu acredito que talvez apenas multinacionais, apenas empresas que tivessem atuações em outros países, que têm uma preocupação maior, principalmente com as questões de segurança, que tem alguma catástrofe natural, que já tem alguns planos para algumas situações específicas, não estão sofrendo tanto quanto as empresas brasileiras. Vocês imaginem aqui desde grandes empresas com milhares de funcionários até aí pequenos comércios familiares, comércios individuais estão sofrendo com essa crise. Alguns comércios foram obrigados por força de decretos municipais, estaduais, federais a serem fechados por um determinado período e algumas empresas são atividades essenciais, né, e também com força aí de decretos federais, estaduais e municipais têm a opção de fechar ou não fechar. Então nós temos aí empresas, principalmente postos de combustíveis, né, comércio e distribuição de combustíveis, comércio, distribuição e industrialização de gêneros alimentícios, comércio, distribuição e fabricação de artigos aí hospitalares e para farmácias, remédios, medicamentos, produção, comercialização e distribuição de rações e produtos para uso veterinário. Então tem uma série de atividades que não foram obrigadas por força de lei a parar. Mas o fato de não ser obrigado por força de lei não diz que essa empresa não possa suspender suas atividades por um período se ela julgar pertinente isso aí, se ela julgar interessante. Então, eu vou propor para vocês uma atividade relativamente simples, só que vai exigir uma série de raciocínio de vocês, porque a gente vai ter que pensar na condição social da empresa, que é a proteção do funcionário, proteção da pessoa, na condição econômica, que é realmente aí se a empresa vai ter um aporte financeiro suficiente para conseguir continuar suas atividades aí após todo esse cenário voltar ao normal. E na condição política também, será que a empresa vai ter força para se manter? Será que a empresa vai conseguir retomar suas atividades de forma efetiva aí depois de tudo isso passar? Então, o desafio é o seguinte: nós vamos montar um projeto de contingenciamento. O que é um projeto de contingenciamento? É onde eu pego a minha empresa e trabalho com alguns cenários que eu vou fazer, que eu vou seguir, na verdade, né? Se eu tiver esse problema do coronavírus dentro da minha empresa. Então, eu vou dar para vocês a opção de escolher entre três empresas diferentes. A empresa A, ou a empresa 1, é uma mercearia de bairro. O que é uma mercearia de bairro? É uma mercearia onde só trabalha a família, e aqui nós colocamos um pai com 65 anos, diabético e hipertenso, uma mãe com 64 anos, o filho com 35 anos e uma nora que está gestante. Então, esses são os funcionários da mercearia, eles se revezam ali durante o trabalho e a condição deles é a seguinte: eles têm o comércio deles em um imóvel próprio e no segundo andar, é um predinho de 2 andares, o segundo andar aí na sobreloja é a casa dessa família, ou seja, eles não pagam aluguel. Eles estão sofrendo bastante com a concorrência dos supermercados e das grandes redes aí no bairro dele, mas eles não têm dívidas com fornecedores, ou seja, eles estão tendo algumas dificuldades ali, principalmente com relação à concorrência, né? Estão sendo engolidos pela concorrência, mas não pagam aluguel e não têm dívidas com fornecedores. Esse é o cenário da primeira empresa. A segunda empresa que vocês podem escolher para fazer esse estudo é um mercado de bairro. É um mercado que só tem uma unidade, ele não é uma franquia, ele não é uma rede de supermercados, só que ele também não é tão pequeno quanto uma mercearia. Eles ali já têm 25 funcionários. Desses 25 funcionários, nós temos 3 gestantes, 2 idosos e 4 doentes crônicos. Idosos, gestantes e doentes crônicos formam um grupo de risco que, segundo aí a Secretaria de Saúde, são os funcionários que devem ser afastados, independente da atividade. Então, qualquer atividade que tenha idosos acima de 60 anos, gestantes e doentes crônicos, tem que ser afastados prioritariamente esses funcionários das atividades.
Então aqui a situação desse mercado é a seguinte: eles pagam aluguel, os salários estão em dia, porém eles têm algumas renegociações com fornecedores. Algumas contas eles não pagaram, renegociaram e estão pagando. Salário e demais contas em dia, e tem algumas renegociações ali que eles estão trabalhando. E a empresa 3, ou o exemplo 3 ali que vocês podem escolher também para fazer esse projeto de contingenciamento, é uma grande rede de supermercado que trabalha nesse mesmo bairro. Então vamos imaginar um cenário aí que eu tenho a mercearia, o supermercado e uma rede de supermercado em um mesmo bairro de uma mesma grande cidade, ou seja, a atividade fim deles é praticamente a mesma, só muda o porte da empresa. Então essa grande rede de supermercado tem 150 funcionários, 7 gestantes, 6 idosos e 12 doentes crônicos. Então ele aí é uma empresa dos 150 funcionários, 7 gestantes, 6 idosos e 12 doentes crônicos. Prédio alugado, todas as finanças em dias, ficou feio agora, todas as finanças em dia e disponibilidade de crédito com fornecedores, ou seja, eles são uma empresa com uma saúde financeira totalmente equilibrada, tudo em dia, salários, contribuições, aluguéis, e eles ainda têm disponibilidade de crédito, ou seja, eles podem comprar a prazo com fornecedores aí. E eu gostaria que vocês fizessem a seguinte análise aí nesse projeto de contingenciamento de vocês. Vocês vão escolher uma dessas 3 empresas, e essa empresa que vocês escolherem para essa primeira atividade, obrigatoriamente vai ser a empresa que vocês vão levar aí para as próximas atividades que a gente vai passando nas próximas semanas. Hoje, nessa aula de hoje, nesse nosso primeiro encontro aqui, vocês vão trabalhar com o seguinte roteiro. Vai ser um projeto de contingenciamento da contaminação pelo coronavírus. Então, nesse primeiro momento, a gente quer o lado social, a gente quer proteger o ser humano, a gente quer proteger os funcionários. Então, aqui, eu gostaria que vocês fizessem, dessa empresa que vocês escolheram, o que vocês fariam em 3 desses casos. O primeiro caso que vocês têm que me dar, o roteiro que vocês seguiriam é: eu não tenho nenhum caso confirmado no meu bairro. Então, a gente está ouvindo todo esse rumor do coronavírus. A parte de comercialização de alimentos não foi obrigada, não pode, na verdade, ser obrigada, né, porque a gente tem um decreto federal que embasa isso. A comercialização de alimentos não pode ser interrompida, vocês podem continuar abertos com mercearia, com mercado ou com supermercado. Qualquer uma das 3 atividades, por força de lei, poderia continuar aberta, mas também poderia fechar. Não tem o que obrigue você a abrir, tem o que não te obrigue a fechar. Então, vamos lá. O primeiro cenário que vocês vão ter que pensar é o seguinte: não tem nenhum caso confirmado no bairro. Se não tem nenhum caso confirmado no bairro, que é a hipótese A, como eu vou trabalhar com essa minha empresa? Eu fecho ou não fecho? Eu dispenso ou não dispenso? Eu tento vender a empresa? O que eu faço? O segundo cenário é: eu tenho casos confirmados no meu bairro. Então a doença já está começando a chegar mais perto. Nesse cenário que eu tenho casos confirmados no meu bairro, o que eu faço com essa minha empresa? Com a empresa que eu escolhi lá, 1, a 2 ou a 3? Eu agora fecho, eu vou mudar os horários de atendimento, eu vou fazer um plano para ter menos pessoas aqui dentro, eu vou dispensar o grupo de risco ou não vou. E o terceiro cenário é aí com casos dentro da empresa. Então, o primeiro cenário, eu não tenho casos no bairro. No segundo cenário, eu tenho casos no meu bairro. E no meu terceiro cenário, eu já tenho casos dentro da minha empresa. Então, para cada um desses cenários, vocês vão desenvolver lá quais são as ações, pensando no social. Hoje a gente vai invocar o social, que é o ser humano em primeiro lugar, que é o funcionário em primeiro lugar. Então, pensando aí na parte social da empresa, o que vocês fariam? Sem casos no bairro, com casos no bairro ou com casos dentro da empresa? Então, pensem bem. Essa é uma dúvida que vários empresários passaram nos últimos tempos, talvez até alguns de vocês mesmos passaram. Fecho ou não fecho? O que eu faço? De que forma eu vou tocar o meu negócio? De que forma eu vou tocar a minha atividade? Com tudo isso que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. Então, peguem essas empresas, uma mercearia de bairro, um mercado de bairro e um supermercado de bairro, e trabalhem esses 3 cenários. Sem caso no bairro, com caso no bairro e com caso dentro da empresa, e façam esse projeto. Uma coisa breve, bem sucinta, bem resumida, que a gente vai aumentando e engrossando ela nas próximas aulas. Então, pessoal, estarei à disposição aqui no chat daqui a pouco.
O que vocês precisarem é só me avisar, a gente vai trocando algumas ideias aqui, tá bom? Aí vocês me mandam essa atividade até a próxima segunda-feira, que na terça-feira a gente já vai passar uma outra atividade. Desculpa, me mandem até na próxima quarta-feira, que na quinta-feira a gente já vai passar uma outra atividade referente a outro aspecto que a gente vai analisar dessas empresas, tá bom, gente? Bom trabalho para vocês.